Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa Vida Urbana e Incêndios no Rio de Janeiro oitocentista, da professora Anita Correia Lima de Almeida, do Departamento de História, e conta com a colaboração de outros discentes de iniciação científica. Até 1808 existiam leis que dificultavam o funcionamento de qualquer tipo de fábrica na colônia. Mas com a chegada da corte portuguesa é criada uma junta do comércio, agricultura e fábricas e navegação. É a partir desse momento que na cidade do Rio de Janeiro algumas instalações fabris vão surgir, inicialmente nas freguesias mais centrais da urbe. E ao longo do século XIX haverá uma descentralização fabril, que no entanto isso só ocorrerá com o processo de transformações urbanísticas que serão vividas pela cidade nas últimas décadas do oitocentismo, com a intensa e desordenada ocupação demográfica da região central e uma parte considerável dos seus respectivos habitantes vivendo em moradias multifamiliares e em moradias de usos mistos, em que, neste último caso, morava-se no mesmo local onde se trabalhava. É nesse contexto que muitas fábricas, depósitos e oficinas funcionavam, a maioria precariamente. É na região central da cidade que os primeiros grandes investimentos públicos e privados são realizados e serviços de fornecimento de água encanada são instalados, sistemas de esgotamento, energia elétrica e gás. É importante notar aqui a expansão da malha ferroviária impulsionou o crescimento da cidade para os arrabaldes mais longínquos, como no caso das freguesias rurais, e corroborou para que houvesse a transferência de muitas fábricas localizadas nas freguesias centrais para as áreas de expansão. No final do século XIX, a área central assistiu a um aumento da especulação imobiliária, tornando-se um polo administrativo e de serviços da cidade. Boa parte da população de baixa renda viu-se obrigada a mudar-se, e a maioria foi em direção aos arrabaldes e subúrbios ao norte da cidade. Durante boa parte do século XIX, o Rio de Janeiro manteve-se moldado pela lógica do trabalho servil, e as condições de trabalho nas fábricas mantiveram-se muito próximas das que regiam o sistema escravista, mesmo que a maioria da mão de obra utilizada fosse livre. Era um cenário ideal para os acidentes causados pelo fogo. Esta pesquisa pretende compreender, através de um levantamento feito em jornais da época, os fatores que corroboravam para que ocorresse um sinistro no Rio de Janeiro ao longo do século XIX. A maioria dos relatos de incêndios são das freguesias urbanas, mais habitadas e adensadas do que o resto da cidade. Os imóveis com ocupações diversas, mistas, as fábricas e depósitos de produtos químicos ou bebidas alcoólicas apresentavam as maiores ocorrências de desastres gerados pelo fogo. O Corpo de Bombeiros da Corte é criado em 1856 a partir da necessidade de uma instituição totalmente voltada para o combate ao fogo e que pudesse coordenar o socorro no caso de incêndio. A metodologia escolhida para este projeto faz uso de fontes jornalísticas, como no caso do Diário do Rio de Janeiro, publicado durante o século XIX, e é importante registrar que outros periódicos serão utilizados na pesquisa. Os dados levantados dos arquivos dos bombeiros da corte serão úteis para se compreender a dinâmica dos incêndios e poder reconstruir, a partir dos dados documentais encontrados, um pouco mais do passado histórico dos bombeiros. Essa instituição, que nascera com a expansão demográfica da cidade, é nas freguesias mais urbanas e centrais que durante quase todo o século XIX os incêndios vão ocasionar os maiores danos materiais, e as populações mais economicamente vulneráveis são as mais atingidas. Uma etapa adiante da pesquisa será a construção do georreferenciamento, que ajudará a mapear as ocorrências encontradas pela cidade.
A partir dos dados levantados no Diário do Rio de Janeiro e posteriormente em outros periódicos que circulavam no século XIX, pode-se observar algumas características que levavam um imóvel residencial misto ou fabril a incendiar-se. Geralmente as condições precárias, mau acondicionamento de bebidas alcoólicas, produtos químicos estocados de forma errada, velas acesas e uma infinidade de causas, como a própria configuração de segregação socioespacial da cidade, que carregava traços nitidamente de herança colonialistas e escravistas que corroboravam para um elevado índice de acidentes causados pelo fogo.